Boa tarde, telespectadores. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa A Conversa do Reino. É esse programa que ajuda você a reaproximar de Deus. Hoje, o culto foi dirigido pela pregadora Graça, que nos impactou com uma pregação muito forte. Então, vamos aproveitar e fazer pergunta para as pessoas que estavam presentes no culto de hoje. Temos aqui o nosso primeiro convidado. Boa tarde. Boa tarde, Com quem tem o prazer de falar? com o Diego. Irmão Diego, estava presente no culto. Queremos saber qual foi o subtema do culto de hoje. O culto do subtema foi sobre a determinação. A determinação. Será que o irmão Diego pode nos explicar o que realmente significa determinação? É quando alguém que praticamente tem a fé de alguma coisa para ele determinar, e normalmente isso tem a ver com a pessoa ter atitude e a determinação. Seguindo com a entrevista, temos aqui o nosso próximo convidado. Boa tarde. Boa tarde, sim. Com quem tem o prazer de falar? Irmão Samuel. Irmão Samuel estava presente no culto de Deus. Queremos saber o que significa a determinação. Determinação tem a ver com a persistência e alcançar um alvo pretendido. Obrigada. Queremos saber mais alguma coisa, além de Davi, porque a pregadora nos disse um personagem na Bíblia que foi o Davi, que teve a determinação. Além dele, será que você conhece mais alguém na Bíblia que teve a determinação e teve êxito em uma luta ou em alguma coisa? Sim, na Bíblia vimos que o José do Egito, ele também teve muita dificuldade e passou. Sobre os irmãos dele que venderam ele e foram escravizados para o Egito. Mas ele teve sempre aquela determinação que chegou além até de ser governador. Será que alguma vez você já passou algo na tua vida, tipo alguma coisa difícil, e você teve a determinação e conseguiste ter êxito? Será que alguma vez você já conseguiu passar nessa situação difícil? Muito difícil que eu passei também na vida, sobre a minha caminhada toda. E sempre eu tive a fé e determinação. Sair do meu país de origem para o país do Brasil não é fácil. Então eu tive sempre aquela determinação e consegui. Falas com o irmão Josué. Irmão Josué estava presente no culto de Deus. Queremos saber qual foi o tema do culto de hoje. O tema do culto de hoje foi a determinação. Determinação, muito bem. A pregadora nos disse no livro de 1 de Samuel, capítulo 17, versos 11, 45 e a 51, narra a história de Davi. O que você realmente entendeu nessa história, Davi e Golias, numa guerra? Perante a essa luta do Davi e Golias, entendi que o Davi ele tinha uma mente determinada para essa luta. Ele sabia que ia vencer porque Deus já usou ele. Quando ele estava na escondida lutando com os leões, venceu, e ele sabia que do mesmo jeito que Deus ajudou ele, também vai ajudar ele vencendo o Golias. E dê um conselho porque tem gente que está passando por momentos difíceis, dê conselho para eles, o que eles realmente devem fazer com a determinação nas suas vidas. Realmente, para uma pessoa precisar de determinação, primeiro é saber se posicionar. Né? Porque quando nós se posicionamos a Deus, e aí a determinação vem, porque quando nós andamos só, aí o nosso caminho andamos também torto. Mas quando estamos junto com Deus, e Ele que é o caminho, e aí a determinação vem para uma pessoa que tem a fé. Queremos saber o que você realmente entendeu no livro de 1 de Samuel, capítulo 17, versos 11, 45 a 51. Nos narra a história de Davi e Golias em uma batalha. A história é uma história muito conhecida, que fala de uma história onde conta o rei Davi, que antes era filho de Jessé. Ele vai ter com os seus irmãos porque o pai manda ele ir deixar alimentos para seus irmãos, porque fazia já 39 dias que estavam lá na guerra e não havia nenhuma solução. Então Davi, chegando lá, perguntou o que estava acontecendo e acabamos de informar o ocorrido. E Davi estava triste com essa informação, daí ele tomou uma atitude, porque sabia primeiramente quem ele é e quem que estava com ele. Conhecia que Deus era capaz de mudar a situação que se encontrava. Por essa razão é que Davi tomou uma atitude, foi ter com o rei Saul e disse para ele: Deus me fez grandes coisas no trabalho que meu pai tem me dado. E o que ele tem feito comigo, eu sou capaz de fazer o mesmo com esse homem, juntamente com Deus. Muito obrigada. Sabemos que o culto de foi um culto muito impactante, certo? Muito. Deu conselho para aquelas pessoas que faltaram por motivos que não têm nada a ver, por motivos fúteis. Faltei porque
porque estava a lavar roupa, faltei, por motivos que não tem nada a ver, a não ser que o trabalho conhecemos no nosso país como que é, a não ser que seja o trabalho aí, é algo muito importante. Qual conselho que tens para dar para as pessoas que estão nos assistir, aqueles que faltaram no culto de Deus? Bom, dou conselho para a maioria que faltaram e só vou dizer para um conselho que se levantem, porque a juventude de hoje em dia não é mais como antes. Então há muita distraição em certa juventude que hoje estamos a ver. É porque a pessoa se deixam levar pelos sentimentos. Enquanto que nós reconhecemos que Deus é o único Salvador ao mundo e a pessoa pensando para aquilo e ele vai ter aquela maneira de levantar a sua vida. E aquelas pessoas que estão ainda com preguiça de levantar, eles precisam de estar caminhando junto com Deus. Então, isso é um conselho para todo mundo que tem aquela preguiça, que nem consegue levantar. Então, quando mais a pessoa tem essa dificuldade, é porque talvez há uma coisa até errada na vida dele. Então, precisa mesmo vigiar e orar para poder mais fortalecer a vida espiritual. Determinação. Queremos saber, será que você alguma vez já passou por um momento assim difícil, que tu tiveste que usar a determinação para você ter êxito nesse momento aqui difícil? Sim, já aconteceu várias vezes. Exemplo disso eu digo das minhas viagens. Perdi 2 vezes visto e foi muito chocado. Disse ao meu pai que já não pretendo viajar, preciso ficar aqui porque viagem não é mais para mim. Mas meu pai disse assim, vamos persistir, alguma coisa vai mudar. Tentamos 2 vezes, não deu certo, mas não quero dizer que vamos terminar aqui. Isso até me mostra a história de Elias. Teve uma vez ele estava a orar, clamando para a chuva cair. A Bíblia diz que ele orou 6 vezes e a chuva não caiu, mas mesmo assim persistiu até a 7ª vez e aí a chuva caiu. Eu persisti e eu estou aqui no Brasil, sou um testemunho vivo que determinação é uma força que a pessoa tem que ter sempre para alcançar alguma coisa pretendida. Muito obrigada. A pregadora tocou num ponto muito importante que é sobre a determinação e sobre a obediência também. Qual é a relação entre a obediência e a determinação na batalha de Davi e Golias? O Davi é um homem obediente, um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem muito obediente e também muito determinado. Ou seja, ele primeiro teve que ouvir a voz de Deus quando ele estava nas escondidas. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu essa voz. Ele sabia que tinha um Deus que pode usar ele. E ele estava determinado de que Deus usa ele e com a força que Deus deu a ele, ele pôde vencer essa luta. A determinação, como que pode se materializar na sua vida ou na vida de uma outra pessoa? A determinação só se materializa na vida de uma pessoa quando uma pessoa marca ação. Porque quando eu estou determinado, não estou a marcar uma ação, não vai ter nenhum efeito. Eu tenho que primeiro marcar ação. Então Davi ele sabia que ele tinha força, vai vencer o Golias. Então ele marcou ação, foi até lá, pediu para que possa lutar com o Golias. Qual é o conselho que tem de dar para o jovem, para as pessoas que perderam a determinação, que perderam a fé, por passarem por uma tempestade na sua vida ou alguma coisa que aconteceu na sua vida que perdeu totalmente a determinação e a fé? O conselho que eu posso dar ao jovem, posso dizer que muitas das vezes o que nós pensamos não vai acontecer do jeito que nós pensamos. Nós fizemos nossos planos, mas muitas vezes não acontece do jeito que nós planejamos. A única coisa que nós devemos ter é ter fé e ser determinado naquilo que nós queremos alcançar. Tarde ou cedo, sempre vamos concretizar os nossos desejos. Muito obrigada pela participação na nossa entrevista. Eu que agradeço. Realmente, achamos que o nosso irmão realmente entendeu a pregação e ele explicou muito bem como que foi a pregação, esclareceu muitos pontos que foram realmente necessários ser esclarecidos. Vamos prosseguir então com a nossa entrevista. Realmente, o irmão que acabou de dar um testemunho muito forte. Paulatinamente, a gente vai chegar lá. Tem pessoas que vão passar pela mesma situação que você passou. Quero que você dê uma força para eles ou dê um conselho para eles, por favor. Amado, você que está me ouvindo neste momento, venho dizer-te que tudo quanto estás a viver, tenha sempre em mente que não és primeiro a passar por isso. Há pessoas que passaram por isso, venceram, foram resilientes, caíram, conseguiram levantar. A pessoa que cai e consegue levantar é mais forte do que aquela pessoa que nunca caiu. Então tenha fé que se outras pessoas passaram por essa jornada e conseguiram vencer, eu também não serei diferente.
Muito obrigada por participar da nossa entrevista. Obrigado, eu. Tocaste num ponto muito importante que é sobre a juventude. Sabemos que a juventude de hoje em dia já não é mais como a juventude de antes, tal como você falou. E por vezes nós já passamos por momentos difíceis que a gente não consegue nem segurar esse momento aqui que é tão difícil. Deu conselho para os jovens que perderam a esperança, perderam a fé e perderam a determinação para conseguir ou para prosseguir na vida. Sim, o meu conselho que eu vou dar, primeiramente eu vou basear na Bíblia. Quando nós queremos ter a determinação, principalmente para nós jovens, devemos ser obedientes. Porque se nós vemos na Bíblia, quanto mais nós não somos obedientes, há muita distração para a juventude. E, por exemplo, quando nós vimos o Abraão, ele teve muita fé na Bíblia, quando Deus pediu uma coisa muito importante, que era o seu filho, e ele obedeceu. Então Deus provou a sua lealdade com ele. Então normalmente quando você tem essa lealdade, você consegue vencer além da dificuldade e Deus vai estar sempre ao seu caminho. Muito obrigada por participar da nossa entrevista. Muito obrigado, que agradeço. Estavam presentes no culto de hoje. Segue e se você tiver pergunta, pode colocar nos comentários, vamos responder. Muito obrigada. Conversas do Reino, um programa que te leva mais perto de Deus.